Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos aí me vendo bem, me ouvindo bem. Boa noite, Emerson. Você, como sempre, presente aí logo no início. Esperar mais alguns entrarem. Boa noite, povo. Tudo bem? Muito bem. Dando sequência às lives de quarta-feira, a proposta hoje é a gente conversar sobre a imaturidade nos relacionamentos. E ao final dessa live eu vou contar para vocês um pouco melhor sobre a promoção da Black Friday, da Masterclass, que eu já disse para vocês, já desde segunda-feira que eu estou anunciando para vocês. Salve, Emerson, bom dia, boa noite, Alessandra. Um alô para Sergipe, tudo bem, pessoal de Sergipe? Espero que tenha mais gente aí, mais além de você. Muito bem. Marina, ok. Bom, vamos lá, vamos conversar. Eu vou fazer um pouco aquele esquema que vocês que já assistiram aquele período lá das lives dos relacionamentos humanos, eu vou fazer mais ou menos aquele esquema, mas com um pouco mais de concisão e sobretudo com menos dados. Eu queria mais oferecer para vocês um conjunto de elementos o suficiente para que vocês sejam capazes de uma autoavaliação. É sempre essa a ideia. Ei, boa noite, Eliana. Vamos lá. Um oi para Porto Alegre também, para você também e para todos que estão chegando aí agora. Bom, começamos com uma premissa, pessoal. Eu pretendo hoje ser bem sucinto para a gente amarrar bem aqui os conceitos mais importantes. Vou continuar falando para vocês às quartas-feiras por um tempo, até que a gente dê aí conta de um conjunto grande de dados e sobretudo de recursos e de ferramentas para vocês. Eu vou continuar enfrentando com vocês o tema da maturidade, tá? Hoje eu vou dar sequência àquele, o mote inicial lá da quarta-feira passada, no qual, mais do que falar de maturidade, eu falei de imaturidade. E hoje eu vou falar também de imaturidade, mas já começando em alguma medida, numa tentativa um pouco de diagnóstico, digamos assim, para que a gente seja capaz de identificar na gente os movimentos da imaturidade. Na última quarta-feira eu dei para vocês três possíveis causas, três possíveis movimentos que levam a gente à imaturidade, e hoje eu quero falar um pouquinho de três consequências da imaturidade, mas sobretudo queria que vocês prestassem atenção nisso num âmbito de relacionamento que é muito... Esse aqui é o âmbito de relacionamento mais próximo de todos. Salve, Gustavo, que alegria, que honra minha tê-lo aqui conosco. Eu queria então falar da imaturidade e das consequências da imaturidade nos relacionamentos familiares, tá bom? A nossa premissa, sempre eu tenho um ponto de partida que eu queria que vocês tivessem ele bem firme para vocês, é uma consequência daquilo que a gente tratou na semana passada, na quarta-feira, quando a gente falava ali das possíveis causas da imaturidade. E uma consequência daquilo na verdade, a estruturação de um modelo cultural, de um modelo social, de um modelo de relações sociais, que a gente poderia caracterizar como sendo uma cultura da superficialidade, uma cultura do egocentrismo. Acho que essa é uma palavra que resume muito bem uma consequência mais do que automática, digamos assim, de um certo jeito de se viver a vida imaturo, um jeito imaturo de se viver a vida. Ou seja, a nossa imaturidade, o que eu queria que vocês guardassem aqui então como premissa? A nossa imaturidade não é problema só meu. Eu sou imaturo, não é problema meu, dane-se, não tem problema, deixa que eu me viro com isso aqui. Não. A minha imaturidade, ela traz consequências que não terminam só em mim. Ela traz consequências também, como eu cheguei a dizer para vocês na semana passada, no tecido social que me rodeia. Na forma como eu estabeleço as relações. A forma como eu estabeleço as relações, se eu sou imaturo, deixa lastro, deixa rastro no entorno. E este rastro é a criação de um padrão cultural, um padrão de relacionamentos sociais, um padrão social marcado pela superficialidade, marcado sobretudo pelo egocentrismo. Então veja, eu já de cara eu quero que vocês guardem isto, Quer dizer, se eu sendo imaturo,
eu deixo consequências nas relações que eu vivo, e eu deixo consequências sobretudo no tecido social, a pergunta que cada um de nós tem que se fazer é: qual é a possibilidade de que a minha imaturidade, né, ela transborde para o tecido social? É justamente porque a minha imaturidade eu a vivo em primeiro lugar naquele nível de relacionamentos mais o nível de relacionamento mais básico da minha vida, naquela célula do tecido social que é a família. Quer dizer, se eu vivo a imaturidade na família, eu viverei meus relacionamentos familiares também segundo a lógica da superficialidade, segundo a lógica do egocentrismo, esperando o tempo inteiro uma atenção à minha pessoa, egocentrismo, e agindo, né, sempre na capa, né, sempre na superficialidade. Isso aqui, né, tem um jeito, uma forma como essa de se relacionar na família, gerando isso no tecido social, gera junto com esse movimento também uma perda dos valores, né? Quer dizer, os valores passam, né, a não existir, porque onde a gente bebe os valores mais fundamentalmente? Na minha clínica, quem, né, aqui for meu cliente sabe muito bem disso. Na minha clínica, um dos trabalhos iniciais que eu faço com os meus clientes é justamente de exploração, né, de alguns dados da história, da biografia do sujeito, e um ponto sobre o qual eu me detenho de forma muito consistente é justamente sobre a identificação dos valores que eu recebi da minha família. Se eu vivo a imaturidade na família, é claro que, ainda que minha família esteja construída sobre valores sólidos, é claro que esses valores não vão me dizer respeito, eles não vão me interessar, e eu vou me deixar guiar o tempo inteiro pela lógica do egocentrismo e do superficialismo. E então, o que vai sobrar de mim é justamente uma certa maneira de me relacionar marcada por aquilo que a gente poderia chamar de subjetivismo, tá? Então, essa premissa, ela é um pouco longa mesmo, mas vamos resumi-la então. A premissa é: todo relacionamento imaturo tem como consequência o criar um tecido social, um modo de relacionamento marcado pela superficialidade e marcado pelo egocentrismo. Superficialidade e egocentrismo essas que fazem com que os valores que são comunicados no tecido social não me interessem mais, eu os deixo de escanteio e adoto como valor fundamental os padrões, né, de critérios e de valores que me interessam. O nome disso é subjetivismo. Eu uso como régua para medir tudo o que me acontece, como critério para entender tudo o que me acontece, a minha subjetividade, o meu, mais do que tudo, eu gosto mesmo de usar nesses termos o meu subjetivismo. Boa noite, mãe. Chegou atrasada, mas chegou. Então, guardemos então essa premissa, que ela é muito importante para nós, tá? A gente tem aí um conjunto de consequências importantes de um certo jeito de se relacionar marcado pela imaturidade. Mas vamos falar agora disso dentro do ambiente familiar. Mas antes de chegar no ambiente familiar propriamente dito, vamos entender uma outra coisa importante. Quer dizer, se acontece essa superficialidade, se acontece esse egocentrismo, se acontece esse subjetivismo na forma como me relaciono, uma das consequências mais importantes disso é justamente que a gente passa a não se deixar mover mais por valores e por princípios, vamos dizer claramente, que é uma consequência imediata do que eu acabei de dizer, e esse é o nosso ponto 1 da nossa conversa, uma premissa e 3 pontos eu sempre faço com vocês. O ponto 1 é que, quando a gente fica subjetivista, inevitavelmente a gente vai romper com tudo aquilo que diga respeito a algum critério objetivo. Eu vou estar o tempo inteiro agindo segundo a lógica da minha subjetividade. Me agrada ou não me agrada. E isso aqui a gente vai ver, pessoal, né, quando a gente começa a adotar como critério de ação, não mais princípios e valores objetivos, universais, permanentes, que são sólidos, consistentes, que conferem um chão sobre o qual a gente pisa, como, né, em alguma medida a gente consegue ainda reconhecer em situações mais marcadas por aquilo que a gente em geral, né, taxa de tradicionalismo, e que na verdade é tradição, né? A gente vai ver isso certamente, né, na família, tendo um efeito também na família. Na medida em que eu abro mão dos valores universais, desses valores permanentes, e abraço o tempo inteiro critérios que respondem ao meu desejo,
A consequência disso na família é, por exemplo, né, e eu vejo isso recorrentemente de formas muito diferentes, né? Quer dizer, com as mais diversas, inclusive, justificativas, por exemplo, naqueles casais que dizem, não quero ter filho, a gente é tão bom, a gente curte a vida, é tão gostoso, a vida entre nós é tão boa, para que ter filho, para ter dor de cabeça? Mas aí vem a justificativa, mas esse mundo é tão cruel, é melhor não ter filhos, né? Ou então aparece outro tipo de justificativa do tipo, mas espera, eu ainda preciso me preparar para poder receber os filhos, eu não estou preparado ainda, meu marido não está preparado ainda, minha esposa não está preparada ainda. Quer dizer, como se, né, a experiência familiar dependesse de algum tipo de preparo, né? Quer dizer, eu estudei numa universidade, né, para ser professor. É claro que, hoje em dia, fruto necessariamente dessa imaturidade, o que a gente tem visto, e acho que, não sei se o Renan apareceu aqui, acho que não, meu amigo Renan, do Rio de Janeiro, trabalhou muito tempo com isso. É claro que a gente vê, fruto dessa imaturidade, a necessidade justamente de pensar na formação de pais, né? Mas aí nós estamos falando de uma outra coisa. Fato é que, muitas vezes, a gente acaba se envolvendo com a vida e as relações no campo familiar, no ambiente familiar, a gente acaba sendo movido o tempo inteiro por isso, por essa expectativa de que as coisas sejam agradáveis, o melhor possível. E a gente, né, com isso, nunca se mexe para além desse limite. Isso aparece também, né, essa imaturidade como consequência na família, aparece também como quando os filhos, por exemplo, eu já vi isso várias vezes, né, hoje em dia se tornou um certo padrão, sobretudo numa certa classe social, mas isso não é um problema de uma classe social, é um problema cultural. Vejam, eu vou dar um exemplo de uma classe social, porque eu já vi isso recorrentemente, mas aparece de outra forma também em outras classes sociais, quando a gente, por exemplo, né, resolve ir morar numa casa onde todos os quartos são suítes, né, e a gente resolve então instalar televisão nos quartos em todos os quartos da casa, em todas as suítes da casa, e o que acaba acontecendo é, né, aquele filho, aquela filha, né, adolescente que entende que a vida da família corresponde única e exclusivamente ao fato de eu estar debaixo do mesmo teto que a minha mãe e que o meu pai. Mas eu fico ali no meu quarto, jogando meu videogame, curtindo a minha vida na minha suíte, com tudo, né? Ok? Só falta ter uma geladeirinha no meu quarto para ficar tudo bem, para ficar melhor ainda. Exatamente, Ellen. O que acontece é um isolamento, né? Quer dizer, o filho que se isola da família, né? A família que se isola, onde está cada um no seu canto, né? Eu tenho a minha televisão, eu tenho o meu quarto, a minha suíte, eu não preciso, né, trocar grandes momentos, né, grandes espaços de tempo com a minha família, eu posso me sustentar. Porque afinal de contas, eu já escutei isso, né, afinal de contas, a minha família é um porre, né? Ou seja, eu quero que seja legal, eu quero que a minha vida seja, que a minha família seja legal, que a minha família seja agradável, e que meu pai seja amigão, e que minha mãe seja minha melhor amiga, né? Ou seja, isso é de novo um padrão, isso é uma consequência de um certo subjetivismo, é a consequência da ausência de um valor objetivo, claro, permanente, sobre o qual eu construo um relacionamento, e um relacionamento com as características da vida familiar. Quer dizer que eu não sou amigo do meu pai, eu não sou amigo da minha mãe, e minha mãe não pode ser minha amiga, e meu pai não pode ser meu amigo. Meu pai e minha mãe são os meus pais, e eles precisam cumprir este papel. Quer dizer, eles não têm que se sentar no chão e conversar comigo sobre sexo. Quer dizer, essa é uma história absolutamente absurda. Quer dizer, não é papel do meu pai e da minha mãe saber da minha vida sexual, e nem tampouco eu saber da vida sexual da minha mãe e do meu pai, como se eu fosse amigo da minha mãe e do meu pai. Quer dizer, é papel da minha mãe e do meu pai me oferecer clareza de valores, sustentáculo, que será sustentáculo suficiente para que eu possa operar na vida com maturidade. A ausência de maturidade nos relacionamentos familiares gera pessoas imaturas. Pessoas imaturas geram, evidentemente, sociedades imaturas. Então vejam que angu de caroço é esse no qual a gente acaba se metendo se a gente não tem uma atenção adequada à vida familiar. A gente vê essa mesma consequência. Eu estou indo no ponto 1, tá? Eu estou dando alguns exemplos só para vocês terem aí elementos para se avaliarem. Sobretudo me interessa que vocês saibam se avaliar. A gente vê também quando, por exemplo, os pais, né, resolvem terceirizar a educação dos filhos. Então aqueles pais, não, eu tenho que dar o melhor para o meu filho, e para isso eu vou trabalhar 24 horas por dia, e aí eu vou delegar a educação dos meus filhos à melhor escola da minha cidade. Nessa escola, eu conheço uma escola em São Paulo, na qual as crianças pequenininhas, elas vão para a escola e
os pais não têm sequer o trabalho de fazer a comida dos filhos. E nem mesmo no final de semana eles têm esse trabalho, porque na escola tem o nutricionista na sexta-feira entrega nas mãos do pai e da mãe as marmitas que corresponderão à alimentação dos filhos no sábado e no domingo, no almoço, no café da manhã e na janta. Quer dizer, é um pouco isso, eu terceirizo, eu não tenho nenhuma preocupação, não tenho nem que ter a preocupação sobre o que os meus filhos vão comer. Nessa mesma escola, os filhos podem ir para a escola de pijama, porque chegando na escola, a escola cuidará do asseio da criança, de dar o banho, de tirar o pijama, de colocar uma roupinha, um uniforme, etc, etc. Ou seja, eu terceirizo, eu resolvo as coisas, né, deixando nas mãos de um terceiro aquilo que é a minha responsabilidade. Isto é, de novo, consequência daquele subjetivismo. Porque no fundo, tudo que eu quero é gozar o bem bom da minha vida sem nenhuma responsabilidade tão complicada como é a responsabilidade de um filho. A gente vê isso também, né, esse subjetivismo no âmbito das famílias, quando, por exemplo, a gente acaba vendo entre os cônjuges, né, o esposo e a esposa, o estabelecimento entre eles de critérios de avaliação de devo ou não devo continuar com você, marcado por, né, motivos os mais baixos possíveis. Ou seja, não, eu fico com você porque, na verdade, você é uma baita mulher gostosa. Eu fico com você porque, putz, né, afinal de contas, você é um cara que tem um baita dinheiro, você é muito responsável, você consegue fazer dinheiro. Ou seja, a gente vai estabelecendo como critério para a relação, para manter a relação, aquilo que, em alguma medida, responde a algum anseio meu, aqui, da superfície da minha vida. E isso aqui, pior de todas as motivações para que a gente possa estabelecer um relacionamento. Eu falei um montão de exemplos aqui, falei muito rápido, evidentemente a gente poderia ir longe nisso. Estou vendo aqui, né, a Raquel, acho que é a Raquel mesmo, Ferrari Miranda, né, lembrando de como são os avós, né, que hoje em dia têm cuidado dos filhos, né. É impressionante, porque é isso mesmo. Então os casais se casam e resolvem viver uma vida de adolescentes, né? Adolescentes que resolvem, são casados, mas são no fundo dois namoradinhos adolescentes, né? Que não querem ter a dor de cabeça de cuidar dos próprios filhos e delegam aos avós o cuidado, né? O que o Renan, o grande Renan, obrigado por aparecer. Eu tinha comentado um pouco antes de você trazer isso, né? O trabalho que você fez ou continua fazendo, na verdade, com relação à escola de pais, né? Exatamente um pouco isso. Então, o ponto 1 da nossa conversa é este. Quer dizer, então a premissa foi: prestem atenção que a imaturidade gera um tecido social marcado pela superficialidade, marcado pelo egocentrismo, marcado, portanto, por um certo padrão de relacionamento no qual os valores permanentes são abandonados e a gente abraça um subjetivismo como se fosse o critério de ação para absolutamente tudo. E a consequência disso aqui, ponto 1 da nossa conversa, é exatamente que a gente acaba tendo nos relacionamentos o abandono de princípios objetivos e a assunção de critérios para a ação sempre marcados por respostas aos desejos subjetivos que eu tenho. E isso aqui tem como consequência, inevitavelmente, coisas como essas que eu relatei para vocês. Eu quis mostrar para vocês um pouco como isso pode aparecer na relação com os filhos, dos filhos com os pais, dos filhos entre si, dos casais, dos cônjuges, etc. O ponto 2 da nossa conversa agora, este é agora o ponto que para mim é o mais importante de todos dessa nossa live de hoje. E que eu quero, né, eu vou dar para vocês três fenômenos que a gente precisa perceber que nos guiam. Então, se na semana passada eu disse para vocês, olha, quais são as causas possíveis da imaturidade, né? E dei 3 causas possíveis de imaturidade, hoje eu quero mudar para vocês 3 tipos de consequências, né? Eu vou continuar falando de consequências, a palavra é essa mesmo. 3 tipos de consequências desse padrão de subjetivismo a que eu me referi agora há pouco. E que a gente vive e a gente os vive, sobretudo no âmbito dos relacionamentos familiares. Porque eu quero, sobretudo, que vocês olhem para isto, que é o espaço de relacionamento mais básico, digamos assim, que a gente vive na vida, tá? É a relação com a nossa família. Seja que eu entenda essa minha família como meu esposo, a minha esposa, seja que eu entenda essa minha família como sendo a família ampliada, meus avós, meus tios, seja que eu entenda essa minha família como sendo também o fruto desse relacionamento entre os cônjuges, que são os filhos.
Então, vamos prestar atenção aqui em três possíveis, né? Três possíveis consequências que cada um de vocês eu quero que se avalie pessoalmente, no sentido de perceber se isso acontece consigo mesmo ou se não acontece consigo mesmo, né? Ou um dos três, ou os três, ou dois dos três, e assim sucessivamente. Vamos lá, o primeiro de todos, deixa eu só ver se o Renan disse aqui. Você estava falando com uma outra pessoa, é isso? Beleza. Então vamos lá, a primeira de todas as consequências. A primeira de todas as consequências, ela pode ser descrita como o seguinte: quando eu assumo esse subjetivismo a que eu me referia antes, eu posso manifestar esse subjetivismo de que forma? Na forma de uma busca do que me é mais agradável, uma busca daquilo que me é mais agradável, o tempo inteiro, tendo como critério, tendo como crivo, né, efetivamente, um certo prazer. Quer dizer, então vamos lá, vamos pensar um certo prazer e um certo prazer agora, neste exato instante. Então a gente vai ver isso nas relações familiares das mais diversas formas, né? Você vai ver isso, por exemplo, naquele casal, né, recém-casado ou já com um tempo de casado que, por exemplo, né, e pode parecer uma caricatura, isso pode parecer uma brincadeira, isso que eu vou dizer, mas pessoal, vocês não se dão conta de como isso é frequente e como já não passou na cabeça de alguns de vocês. O fato de que, por exemplo, eu resolvo dizer assim, porra, não quero ficar com essa pessoa mais. Olha, eu vou dizer uma coisa absurda, mas eu já vi isso, né? Não quero ficar com essa pessoa mais, afinal de contas, ela tem um bafo tão ruim, ela não cuida de si mesma, e aí a justificativa ganha todo um corpo bonitinho, né? Não, eu não vou ficar com essa pessoa porque, na verdade, o bafo é só um probleminha. Eu sei que é um probleminha, mas na verdade ele é retrato de um problema muito maior. É uma pessoa que não cuida de si mesma. Como é que eu vou viver a vida do lado de uma pessoa que não cuida de si mesma? A gente começa a assumir como critério um prazer que o outro me causa, ou seja, a adequação a uma expectativa de que as coisas sejam agradáveis. Se as coisas me são agradáveis, tá ok, eu permaneço com você. Se as coisas não me são agradáveis, eu dou um jeitinho de te afastar de mim. Eu faço isso com os meus filhos, quando eu os delego e terceirizo a dor de cabeça que é civilizar o meu filho, a dor de cabeça que é educar o meu filho, a escola que eu paguei, uma escola tão cara, afinal de contas, olha como eu estou dando duro, eu estou pagando caro por essa escola, afinal de contas, olha só, você vai dizer agora que eu não estou empenhado com meu filho, dando tanto dinheiro assim para essa escola? Olha que justificativa bonita, nobre, eu estou gastando todo o meu tempo, eu trabalho muito para poder dar a melhor educação para o meu filho. Quer dizer, no fundo, a justificativa de um canalha que não quer se envolver até o fundo com a educação do próprio filho e delega para a escola e depois vai lá encher o raio do saco do diretor da escola, encher o raio do saco da orientadora pedagógica, da orientadora educacional, da professora, porque o filho isso, o filho aquilo outro, a escola não faz isso, a escola não faz aquilo, a escola não faz aquilo outro. Quer dizer, é impressionante, porque a gente não se dá conta de como a gente é profundamente imaturo na forma de relação, porque o que a gente quer é o que nos seja mais agradável. Eu não quero ter essa dor de cabeça. Eu faço isso com o meu pai, quando eu fico de saco cheio, porque o meu pai quer justamente o quê? Não, você precisa ser uma pessoa justa, uma pessoa educada, uma pessoa honesta. Não, meu pai fica me enchendo o raio do saco, me enchendo a paciência. Deixa eu ir embora daqui, né? E assim a gente vai fazendo, a gente repete o tempo inteiro. Então, essa primeira consequência, que a gente poderia chamar de hedonismo, de uma expectativa o tempo inteiro de que sejam satisfeitos os meus anseios por prazer, sejam satisfeitas o tempo inteiro as minhas necessidades de que as coisas me sejam agradáveis. Isto está o tempo inteiro embebendo as nossas relações. Todas as nossas relações, mas as relações familiares também. E se nas relações familiares a gente percebe uma coisa como essa, a consequência é aquela que eu falava lá na premissa. A consequência é a criação de um tecido social no qual a superficialidade e o egocentrismo imperam. Segunda consequência possível disso aqui, de um subjetivismo nas relações, um subjetivismo que elimina os princípios fundamentais, os princípios sólidos. É justamente o que a gente poderia chamar de um relativismo moral. Ou seja, eu passo a agir na vida
movido por critérios circunstanciais. Ok? Então, nesta circunstância aqui, tudo bem. Naquela lá, não. É o famoso, né, 2 pesos e 2 medidas. O tempo inteiro, o que eu estou usando como critério de avaliação do meu movimento, bom ou mal, não é a avaliação do bem ou do mal segundo um critério objetivo, universal, permanente, sólido, mas veja bem, eu falei essa mentirinha aqui para você, mas no fundo eu fui movido por uma muito boa intenção. Eu estava preocupado com o fato de que o senhor talvez ficasse chateado com a situação XYZ com a qual eu me envolvi. Isso é um filho falando para um pai. Um pai ou uma mãe também podem se relacionar com o filho numa mesma perspectiva tão complicada quanto relativista do ponto de vista moral, quando estabelece critérios de 2 pesos e 2 medidas para os próprios filhos. Quer dizer, o tempo inteiro, quando a gente está lidando com as coisas dessa forma relativista, sem um critério justo, claro, que me permita, portanto, ser justo, né? Então tiro, quer dizer, um critério claro que me permite ser justo. Se eu não tenho um critério claro, o que me sobra, evidentemente, é um critério relativo. Um critério relativo à circunstância, um critério relativo àquele relacionamento, um critério relativo a uma determinada lógica da maioria. Mas todo mundo pensa assim, por que vai ser diferente? É o filho que chega em casa e fala assim: pai, eu quero um iPhone 11. Por que, filho? Porque todo mundo na escola tem. E aí o pai panaca: então tá bom, então eu vou te dar. É um critério relativista. É um critério segundo o qual o que rola é exatamente o quê? É a lógica da maioria. Se todo mundo tem, por que eu não tenho? Todo mundo tem um carro do ano, todo ano. Por que eu não posso ter e colocar e sacrificar a minha família inteira, o bem da minha família inteira, por conta do meu desejo de ter um carro? Porque afinal de contas todo mundo tem. Todo mundo sempre tem um carro do ano, por que eu não posso ter o meu carro do ano? Quer dizer, toda vez que a gente é subjetivista, ou a gente é hedonista, ou a gente vai ser relativista. A gente vai estabelecer como critério alguma coisa que é circunstancial. É sempre circunstancial. Mudaram-se as circunstâncias, mudou-se a lógica da maioria, muda também o meu critério de avaliação, o meu critério de estar com as coisas ou não. Tudo bem? Perfeito, né? A melhor resposta normalmente é essa aqui, né? Você não é todo mundo, é uma muito boa resposta para esse tipo de argumento que se usa. Terceira consequência possível de um modo de atuação, né, imaturo, né, calcado nesse subjetivismo. É o que a gente chamaria, né, de uma superficialidade. Que a gente poderia dizer uma outra palavra mais dura até com o juízo, que é uma frivolidade. A gente passa a estabelecer as relações segundo uma lógica da frivolidade. Ou seja, o que me interessa é o cúmulo da superficialidade. O homem e a mulher frívolos são o homem e a mulher que vivem o cúmulo da superficialidade. Imagina uma pessoa superficial. Eleva essa superficialidade à enésima potência e você vai ter uma pessoa frívola. Uma pessoa para quem o que interessa são efemeridades, coisas que vão e vêm, sem nenhuma grande... Não tem pega, é tudo assim, tudo vai e volta, né? Tudo vai e vem de um jeito totalmente frívolo, efetivamente. Ou seja, trata-se aqui de um tipo de relacionamento familiar no qual o que está em jogo de fato é exatamente o seguinte: não ser, mas fazer coisas, ter coisas. Ou seja, é um ativismo, é um estar fazendo coisas o tempo inteiro, sempre efemeramente, porque eu faço 1, 2, 3, 4, 10, 15, 50 mil coisas ao mesmo tempo, né? E não as faço ao mesmo tempo, eu as faço uma após a outra, porque efetivamente elas duram muito pouco, elas vão durando muito pouco efetivamente. Então eu não me apego a nada de forma profunda, nada cria raiz em mim, tudo é superficial, quer dizer, tudo, usando uma expressão que é muito cara aos deleuzianos e esse povo horroroso da esquizoanálise, é tudo rizomático, é tudo superficial como musgo, né? Bateu um sol, seca, né?
Quer dizer, uma pessoa frívola é uma pessoa que bateu um solzinho um pouco maior, seca, fica marrom, cinza, perde a cor. Né? Tudo só funciona se tiver úmidozinho, tudo só funciona se tiver molhadinho, se tiver gostosinho, se for agradável. É tudo assim. Há famílias que se constroem segundo a lógica rizomática, segundo a lógica do voluntarismo. Está todo mundo fazendo um monte de coisa, todo mundo querendo ter um monte de coisa, mas ninguém quer ser nada. Eu não quero ser pai, eu não quero ser esposo, eu não quero ser filho, eu quero ser tudo quanto era outra coisa, eu quero estar envolvido com mil e uma coisas. Há infinitos exemplos disso na nossa história. Eu tenho absoluta certeza de que todo mundo que está aqui já deve ter ou se avaliado ou avaliado a tantos dos que o entornam aí, né, estão ao seu entorno na vida, tá? Bom, isso aqui é o ponto 2. Então, o ponto 2 a gente poderia então resumir como sendo, né, consequências do subjetivismo, esse subjetivismo que gera, né, o que a gente chamou de uma ausência de princípios objetivos. A gente vai ver isso num certo hedonismo, né, a gente vai ver isso num certo relativismo, e a gente vai ver isso numa certa frivolidade das relações. No âmbito familiar, isso acontece e muito. E eu quero muito insistentemente falar para vocês para olhar isso no âmbito familiar. Por quê? Porque aqui é a célula do tecido social. Se na célula do tecido social essas três coisas estão presentes, vocês vão convir comigo que lá na vida social a mesma coisa vai estar presente. Termino dizendo para vocês que qual é a consequência disso? Povo, pensa bem. Se eu ajo assim nos relacionamentos com aqueles que me são mais próximos, que são a minha família, o que me sobra na vida como motivo e razão para me mexer? Sobra apenas o que eu quero, sobra apenas o que eu desejo, sobra apenas o que me é agradável. Portanto, tudo aquilo que é mais exigente, tudo aquilo que pede de mim mais empenho, tudo aquilo que pede de mim um debruçar de energias, tudo isso é abandonado. E aí, povo, vão-se embora as nossas capacidades de sentido na vida. Vão-se embora quaisquer possibilidades da gente viver os relacionamentos familiares e, portanto, consequentemente, todos os demais relacionamentos da minha vida, vivê-los segundo o sentido. Se eu vivo esperando o tempo inteiro a resposta a desejos subjetivistas, o que me sobra é uma vida sem sentido. Olha que coisa maluca! A imaturidade nos relacionamentos gera ausência de sentido nos relacionamentos, a ausência de sentido nos relacionamentos gera falta de sentido na própria vida. E aí a gente vai ver o quê? O camarada que fica o tempo inteiro esperando a satisfação da opinião pública, o camarada que deprime, o camarada que fica ansioso porque tem que defender a todo custo uma imagem, o camarada que vive uma angústia existencial e não consegue ficar 2 minutos em silêncio diante de uma outra pessoa, porque afinal de contas ela é um ilustre desconhecido, um estranho na minha vida, eu não a reconheço como próximo, eu não a reconheço como semelhante a mim, eu a reconheço simplesmente como um objeto, um enfeite, um badulaque que está na minha frente, que está enfeitando ou impedindo a minha vida de ser melhor e mais agradável. Ou seja, eu perco o sentido. Povo, escuta, se vocês querem que a vida de vocês dê um passo na perspectiva de uma vida que começa a ganhar em plenitude de sentido, vamos começar a cuidar da nossa maturidade. Eu encerro aqui, eu quero deixar com vocês só essa coisa, mas antes de encerrar, e aí eu tenho um aviso importantíssimo, então não vão embora ainda, é um aviso de 2 minutos, um pouquinho mais que eu tive que fazer a pausa, é sobre o carrinho da Black Friday. Eu vou abrir agora, terminando aqui, daqui a 5 minutos no máximo, terminando a live, eu vou colocar um link na bio, para Black Friday daquela Masterclass, como se relacionar melhor. Para quem aqui participou da semana do desafio de desenvolvimento humano, vai entender muito bem do que se trata. A Masterclass foi
foi um produto que nasceu daquele trabalho que a gente fez juntos, né, sobre entender o que são os desenvolvimentos humanos, como pensar o desenvolvimento humano, o que devo, né, a que devo me dedicar quando eu falo de desenvolvimento humano, e eu ofereci para vocês uma masterclass na qual eu ajudo vocês a justamente entender de forma mais adequada e prática, digamos assim, né, como se desenvolver, né, como viver adequadamente, como viver adequadamente mesmo, acho que essa é a palavra, né, os relacionamentos humanos. Eu estou abrindo o carrinho de novo para vender esse produto, agora na Black Friday, e quem comprasse a Masterclass lá atrás receberia de bônus as 7 lives do desafio gravadas. Eu estou oferecendo agora para vocês, para além da Masterclass das 7 lives, um novo bônus, o bônus de uma aula especial chamada Como Sobreviver às Festas de Fim de Ano. Isto sobre o que eu acabei de dizer. Eu só disse isso para vocês porque, e eu tenho visto isso recorrentemente na minha clínica, e quem aqui é psicólogo sabe muito bem que isso acontece. Vai chegando vésperas do final do ano, festas de final de ano, aumentam consideravelmente as experiências de sofrimento entre as pessoas por conta justamente de relacionamentos familiares muito complicados. Então tem sempre alguma briga, tem sempre algum problema nas festas de fim de ano. Ai, eu não quero ver minha mãe, eu não quero ver aquele meu irmão, aquele meu tio, aquele... Sempre tem algum problema nas festas de fim de ano com relação justamente à vida familiar. Isto a que eu me dediquei na live de hoje, certamente vai ter uma resposta mais consistente nesse bônus que eu estou oferecendo para vocês agora, para a venda da Masterclass Como Se Relacionar Melhor. O bônus que eu estou dando novo é Como Sobreviver às Festas de Fim de Ano. Então, quem comprar a Masterclass hoje vai ganhar, além da Masterclass, as 7 lives do Desafio Desenvolvimento Humano e essa aula especial sobre como sobreviver às festas de fim de ano. E quem já comprou a live? E quem já comprou a Masterclass, desculpa? O que vai acontecer com essa pessoa? Vai receber de graça lá na sua página do produto, vai receber de graça lá esta aula especial sobre como sobreviver às festas de fim de ano. Fiquem atentos, terminando aqui, daqui a 5 minutos no máximo, lá na minha bio, eu vou deixar o link para que vocês possam ter acesso a todo o material. Muita gente me pediu, depois que terminou, que fechei o carrinho algumas semanas atrás, muita gente me pediu e vou reabrir agora aproveitando a Black Friday para poder vocês terem acesso. Então, repito, quem comprar hoje a Masterclass, recebe a Masterclass, recebe as 7 lives do Desafio de Desenvolvimento Humano e recebe também a aula especial sobre como sobreviver às festas de fim de ano. E quem já comprou, quem já tem acesso à Masterclass, vai receber agora lá, então logo seja liberado, já vai receber lá na sua página essa aula especial sobre como sobreviver às festas de fim de ano. Agradeço demais a todos vocês. Chegou aqui, teve um pico aqui que chegou a 140 pessoas, fico muito feliz que todos estivessem presentes. A gente volta a se falar na próxima segunda-feira com a tradicional live literária, e quarta-feira que vem voltamos a falar sobre maturidade na live de quarta-feira. Muito obrigado para todos. Fiquem atentos, corram lá na minha bio, daqui a 5 minutos está lá disponível para vocês. Fiquem com Deus, pessoal.